das Escrituras, essa situação que
com a nossa congregação a partir dessa noite fria aqui em Santo Antônio é onde está, meu filho? Jogue a imagem lá no telão, por gentileza. Pode clicar, tá bom? Chegou a hora de cruzar, mais um que nós temos a leitura bíblica, tá? Chegou a hora de cruzar o seu Jordão. Então veja, Josué e Israel, os israelitas, eles cruzaram o Jordão porque a bênção estava do outro lado. A posse da bênção estava lá. E eles precisaram chegar lá, tomar a posse da bênção lá do outro lado do Jordão. Para conseguir alcançar a glória, eles tiveram que cruzar. Se eles simplesmente disserem, não, o obstáculo é muito grande, não dá para cruzar o Jordão, não vai ter jeito, não vou conseguir, eles não teriam tomado posse da terra prometida. Então eles cruzaram e tomaram posse. Nós aprendemos isso dentro das Escrituras. Só que nós também temos um Jordão para cruzar, no sentido simbólico. A gente fala no sentido espiritual, mas espiritual é simbólico. Nós temos um Jordão a cada dia, a cada momento da nossa vida, e nós temos que cruzar esse Jordão. Deus não vai cruzar o Jordão por nós. Quem tem que cruzar o Jordão somos nós. Eu e você. Durante a nossa trajetória de vida. E é sobre isso que eu quero compartilhar essa palavra. Chegou a hora que eu tenho que cruzar o meu Jordão. E você também. Os jovens também, as irmãs também, os judeus também. Cada um tem que cruzar o seu Jordão. E para cruzar esse Jordão, nós vamos encarar dificuldades, problemas, mas se nós permanecermos fiéis, nós vamos conseguir cruzar o Jordão. Vamos cruzar o Jordão. Chegou a hora de nós cruzarmos o Jordão. Vejamos aqui a nossa introdução, o que é que nós queremos abordar. Veja, vai lá de novo tempo, abre diante de nós novos desafios. Atravessamos o deserto, enfrentamos lutas, tentações, batalhas e perigos. Durante a trajetória da nossa vida, nós estamos atravessando um deserto, no sentido figurado. Estamos atravessando um deserto, estamos em uma caminhada, temos um alvo, e esse alvo ainda não foi atingido, não conseguimos chegar ainda. A igreja ainda está nesse deserto, e nós fazemos parte dela, nós mudamos desse contexto da história da igreja. E nessa trajetória nós vamos nos deparar com perigos. Como Israel, no sentido literal, enfrentou muitos perigos, nós vamos enfrentar no sentido simbólico, e por que não dizemos até mesmo literal, perigos nesta vida. Só que nós não podemos desistir, nós não podemos parar, nós não podemos estacionar e dizer eu não vou conseguir. São perigos, são tentações, olha lá, são perigos, são tentações, são lutas, são batalhas, mas nós temos que ir em frente. Temos que prosseguir. Temos que continuar. A caminhada não terminou. A caminhada não foi concluída. Como o povo de Israel chegou a cruzar o seu Jordão, nós temos que cruzar o nosso. Israel cruzou o Jordão dele e alcançou a glória do outro lado do rio. O obstáculo era grande, não era fácil. É um obstáculo tremendo. Josué disse: olha, Israel, santifica hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de nós. Vocês vão passar pelo caminho que vocês não passaram. Algo sobrenatural aconteceu lá. As águas pararam. Sei lá se elas congelaram. Elas pararam, o rio estava correndo. A água estava correndo quando o sacerdote pôs o
Israel não tinha condição de parar o rio Jordão para correr, fazer virar uma montanha de água. Não tinha, não tinha habilidade, não sabia como fazer. Isso era para Deus. Só que cruzar o Jordão, caminhar pelo meio do rio seco, aí ele tem condição de fazer. E ele tem que fazer aquilo que Deus tem que fazer, ele faz ao meu, ao teu e ao nosso favor. Mas aquilo que é para mim você fazer, que eu tenho que fazer, Deus nunca vai fazer. Ah, sempre vai te enganar, mentir. Deus não vai fazer. O que tem que eu, o que você tem que fazer, o que nós temos que fazer, somos nós. Parar é com Deus. Cruzar o Jordão tem com você. Nós estamos numa trajetória. Vamos em frente. Há uma terra a ser conquistada. Alguém brincando aí? Há inimigos a serem vencidos. O povo de Israel passava por esse momento desde a promessa que Deus fez a Abraão. Deus fez a promessa a Abraão que ia dar à sua geração, seus descendentes, uma terra boa, fértil, larga, que manava leite e mel. Eles estavam saindo de uma situação de cativeiro de 40 anos e agora vinham com destino para tomar posse desta terra. O alvo era tomar posse da terra. Só que para tomar posse da terra, veja bem lá, havia uma terra a ser conquistada, mas dentro dessa terra tinha inimigos. E o inimigo não ia entregar a terra que não beijava. Ele não ia facilitar as coisas. Não ia facilitar. O que eu aprendo com isso? Na nossa trajetória de vida, tem muita coisa a ser conquistada. Mocidade tem faculdade a ser conquistada. Tem cursos a ser conquistados. Mas esses cursos não vai cair numa beijada na tua mão. Não vai cair. Tem profissões a ser aprendidas. Tem ministério a ser desenvolvido. Mas isso não vai cair numa beijada na mão de ninguém. A gente tem que lutar, tem que batalhar, tem que botar para quebrar, tem que correr atrás. Mas Deus está conosco. Ele nos dá a missão de vencer. Mas quem tem que vencer é você. Quem tem que vencer somos nós. Quem tem que superar o obstáculo não é Deus. Deus não vai superar o obstáculo nem nós. Quem tem que superar o obstáculo sou eu e você. Somos nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Os israelitas tiveram que superar o obstáculo e enfrentar o inimigo lá dentro da terra, desarraigar o inimigo e tomar posse da terra que Deus tem prometido. Vamos em frente. Essa é uma palavra de reflexão, de análise. Veja bem, chegou a hora de nós cruzarmos o nosso Jordão. Há muitos sonhos que você tem no clima anos, no casamento, na família, no trabalho, nos estudos, na vida financeira, na vida espiritual, sei lá. Tem muitos sonhos que nós temos nutrido, que nós temos colocado na nossa cabeça, e eu quero isso.
Se estão atirando pedra, construam um palácio dos céus, simbolicamente, com essas pedras que estão te atirando. Glorifique a Deus e exalte a Ele. É porque você está dando fruto. Se não tivesse dando fruto, ninguém tirava pedra. A árvore seca que não dá fruto, o povo isola. Agora, quando a árvore começa a dar fruto, começa a incomodar. Começa a incomodar. Está fazendo o trabalho, esse trabalho está frutificando, Deus está abençoando, está crescendo, está prosperando. Pessoas vão nos incomodar. Por que acontece isso comigo? Eu tentei tanto e não consegui. E agora essa pessoa está tentando e está conseguindo. É Deus na tua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Chegou a hora de você também usar o seu jordão, entrar na sua terra prometida. A sua terra prometida não é a terra de Israel, Canaã, Israel. É os teus sonhos se tornarem realidade. Os teus sonhos se tornarem realidade. Faça isso acontecer. Eu não posso, pode. Não tenho condição também. Será? Não. Deus está com você. Deus está conosco. Nós vamos conseguir. Israel. Vamos superar as dificuldades e entrar na vitória. Pode entrar. O que você precisa fazer então é cruzar o Jordão. O Jordão é o rio. Hoje não é o rio, é o obstáculo. Pensa na tua vida. Qual é o obstáculo que está te impedindo de cantar o hino da vitória? De prosperar. E pense e saiba. Você tem que superar o obstáculo. É você que vai superar. É você que vai passar pelo rio. Simbolicamente falando. Não fique esperando profecia. Não fique esperando mensagem de anjo do céu. Porque não vai acontecer. É você, sou eu, somos nós. Mas Deus não vai nos deixar. Ele estará conosco. Pode pegar. Chegou a hora de cruzar o Jordão. É preciso tirar os olhos da crise, saber que Deus está no controle. Às vezes a gente está olhando para a crise, para o problema, para a dificuldade, para o tamanho do gigante, e se esquecemos de olhar para Deus. Olha que Deus disse para Josué, vem aí para eu ficar para mim, né? Josué, o verso 1 e o verso 2. Veja o que Deus disse
olha para o Senhor. Pode avançar um pouco mais um. Deus disse então: Moisés está morto. Era uma crise real que tinha se instalado no meio do povo. Era um chororô. A dificuldade era grande, era o líder. Era o pastor daquele povo. Era o rei, era o presidente, era quem comandava. Quando estava com sede, Moisés, sede, falta água. Na rocha lá, água. Bebe água. Moisés, não tem carne. Deus vai nos dar carne. Senhor, como que é carne? Carne. Moisés, não tem o que comer. Deus só não tem o que comer. Tem maná, come. Quando precisava de algo, Moisés julga a minha causa. Só que agora Moisés não existe mais. Ele estava morto. A crise chegou. Eu quero te dizer, irmãos, que às vezes nós estamos numa boa, numa tranquilidade, mas tem hora que vai chegar a crise. Vai chegar a crise. Tem tempo que nós estamos numa boa, o salário é bom, o emprego está tudo certo, mas daqui a pouco chega uma crise que a gente não quer que chegue, mas ela chega. Vem de uma velocidade, não quer que venha, mas ela vem. E se instala, Israel queria que Moisés morresse, mas ele morreu. Agora eles têm que tomar uma posição. A crise se instalou. E Josué tinha que tomar uma posição. Ele tinha que entrar em ação. Veja lá então. Moisés, o grande líder, o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor, estava morto. Era homem, não era Deus. E por causa de Moisés, antes de morrer todo mundo, ia morrer todo mundo, todo Israel. Olha que situação. Tem pessoas que seguem homens. Nesta noite, nossa palavra, basta seguir a Deus. Não siga homem, porque homem vai, homem morre. Mas siga um Deus que é vivo e eficaz. Aleluia. Pode clicar, Deus. A crise chega repentinamente. Às vezes é alguém que parte da nossa família. Às vezes é um desemprego. Às vezes é uma traição. Seja de natureza comum, não pense só de cônjuge. Às vezes é um problema familiar. Às vezes é uma perseguição que pode ocorrer na igreja mesmo. Alguém começar a te perseguir. Pode ser no trabalho. Situações podem ocorrer. Eu estou conjecturando aqui várias situações que podem ocorrer. E chega de repente. Chega de repente. E se nós não estivermos estruturados em Deus, confiando, a gente desmorona, a gente para, a gente desiste. Então, nesta noite, meu filho, ouça a palavra que está sendo ensinada, que está sendo mostrada, que nós estamos falando. Eu disse que é uma palavra conhecida. Quantas vezes nós já ouvimos falar da travessia do Rio Jordão, de Josué, eu te mandei, etc e tal. Mas eu estou trazendo uma reflexão de crise que chega na nossa vida e nós temos que superar. Nós temos que ter força para superar. Deus está conosco. O Senhor nos deseja estar conosco. Ele é o nosso refúgio. Você não vai perecer. O Rio Jordão vai se abrir e você vai passar e cantar no meio. Pode ficar. Ela vem para todos. A crise vem para todos. Não tem santarrão. Não existe santarrão que a crise não chega. Pode ser uma crise psicológica. A pessoa passa a ter problemas. Começa a ver coisas onde não tem. Começa a ver problemas em situações difíceis. Pode ser um problema dentro da nossa própria casa. A Escritura diz: o inimigo do homem está dentro do seu próprio lar. E aí a gente fica sem saber como resolver.
A crise está aí, mas Cristo está aqui. Amém. A crise está lá fora, Cristo está aqui dentro. A crise está lá fora, Cristo está aqui dentro. A crise não é agora, Cristo está aqui dentro. Ele vai nos dar vitória diante da crise, diante do problema da dificuldade. Clique. Pode clicar mais um pouco. A paz mundial parece cada vez mais distante. A violência também vem ao nosso lado. Não é? No Brasil morre mais gente do que em guerras civis ou guerras entre países. Quantas pessoas não morrem no Brasil por dia, por hora, por minuto? A gente sabe, não sabe se volta. Por isso, meus amados, nós temos que estar com Cristo na nossa vida. E se o nosso corpo tomar, a nossa alma não tomará o corpo, a miséria convive com a fartura. O desemprego assusta os pais de família. A miséria convive com a fartura. É ou não é verdade? Depois, na minha casa, não estou falando na sua casa, estou falando de um contexto. De um contexto social. No mesmo país que tem pessoas jogando comida fora, tem pessoas comendo lixo. No mesmo país que tem pessoas que esbanjam, tem pessoas que não têm o que comer na sua casa. No mesmo país que tem fartura na casa, tem miséria não. Eu não estou falando de um país de um continente e de outro continente. Eu estou falando do mesmo país. No mesmo país que tem pessoas milionárias ou bilionárias, tem pessoas abaixo da pobreza, que não ganham R$2 por dia. Olha que situação. A fome e a miséria também. A fartura e a fome andam juntos, lado a lado. Quem pode fazer alguma coisa não faz e não vai fazer. A corrupção anda junto ali. E o que fazer diante de uma situação dessa? Diante de uma situação de crise? Desistir? Nunca. Parar? O tráfico de drogas parece resistir a tudo que se chama lei de justiça. Não tem quem dá jeito. Quem vai dar jeito numa situação dessa? O tráfico de drogas está aí. Quem vai conseguir controlar essa situação? Nós temos isso dentro de escola. Nós temos isso dentro de comunidade, dentro de vila, em ruas. Pessoas que fizeram dessa prática a sua vida social. E escravizam pessoas. E às vezes essa praga chega nos nossos lares. E o que fazer diante de uma situação dessa? Desistir, parar. Acabou tudo. Não, irmãos. Jesus está conosco. Aleluia. Vamos refletir, vamos ver, vamos orar, vamos pedir. Não vamos aceitar diante de uma miséria dessa. Deus vai nos abençoar e vai nos dar graça para a gente passar por cima dessa dificuldade, desses problemas e cantar o hino da vitória. Quem sabe esse é o bordão que eu tenho que usar, você tem que usar, que nós temos que usar. A você. Aleluia. Louvado seja Deus. Chegou a hora de nós usarmos o Jordão. Moisés está morto. Pode clicar mais um, tá? Mas Deus está no controle. É Moisés, não é Deus. Moisés está morto. Ele não consegue fazer mais nada. Mas Deus está no comando. Deus está no povo. Moisés morreu, mas Deus não deixou o povo sozinho, não.
Sempre. Sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, damos desculpa dizendo para Deus que não estamos preparados para cruzar o nosso Jordão e tomar posse da terra prometida. A posse da terra, a posse da terra prometida é a bênção que vocês falam. Não estou preparado, eu não sei. Sabe, meu filho, você sabe. Precisamos parar de dar desculpas esfarrapadas. Dar desculpas esfarrapadas, Deus sabe que você sabe. O que eu uso a palavra de sobras? Eu sei que nada sei. Quando estou diante do povo, eu penso que sei. O povo acha até que eu sei, mas quando eu estou sozinho, eu sei que não sei. E você, sabe não? Se não sabe, peça para Deus iluminar a mente, Ele sabe iluminar a mente do crente. Ele sabe iluminar a mente do ser humano, mostrar caminho, mostrar diretrizes. Deus arma saída, não tem saída. Se uma porta se fechou, Deus abre outra maior. Não é se uma porta se fechou, Deus abre janela, não. Deus não abre janela para quem está abrindo janela, não. Quem pula por janela, ela abre o sapeador. Deus abre uma porta maior. Louvado seja Deus. Então eu tenho que parar de dar desculpa e continuar a minha trajetória. Não desista, vai em frente. Deus está conosco. Louvado seja Deus. Chegou a hora de nós cruzarmos o Jordão. Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. É o verso 2, leia novamente, meu filho. Leia o verso 2 novamente. Moisés deu certo e morto. Levanta-te, pois agora, passa-te o Jordão. Tu e todo este povo, a terra que Deus deu aos filhos de Israel. Olha aí, Moisés está morto, mas o povo tem que cruzar o Jordão. Vai chorar agora a vida inteira? Ah, o obstáculo não vai dar para superar? Moisés está morto, mas o rio está aí e vocês têm que passar. Josué desanimado. Por que Deus desanimou? Por que ele estava desanimado? Porque estava pensando que não ia conseguir, que não ia nascer. Só que Deus deu graça a ele e ele passou o Jordão junto com o povo e tomaram posse. E nós precisamos tomar posse das bênçãos que Deus tem para a gente. Olha, para tomar posse não é que tomar posse ali, abre a mão, recebe não. Com os pregadores dizendo, abre a mão aí, receba aí, não, receba aí. Não é assim não. É com luta, é com labor, é com dificuldade, é superando o obstáculo, é vencendo o inimigo, é superando guerra. Estamos em luta, não podemos parar. Moisés está morto, mas Israel tem que continuar, tem que passar, tem que tomar posse da terra prometida. E aí, vai parar? Vai desistir? Clique aí. Nossa confiança tem que estar depositada em Deus. A nossa confiança tem que estar depositada primeiramente em Deus. E em mim eu tenho que confiar, não tem que confiar. Você tem que confiar, você tem que saber que você pode. Você tem que saber, você tem uma cabeça, uma mente, um cérebro que está funcionando diuturnamente no valor que você está morto. E se está funcionando, Deus te deu sabedoria. Dois braços, duas pernas, um coração batendo dentro do peito, sangue correndo nas veias, os olhos para enxergar caminhos que você pode escolher. Deus te deu sabedoria. Deus está conosco, mas eu tenho que agir, eu tenho que fazer a minha parte. Esse negócio é assim, deixa Deus agir, Deus vai derrubar a gigante, Deus vai derrubar a gigante. Bota na cabeça. Deus não derruba gigante para te dar vitória. Quem derruba o gigante é você. Ah, Deus, a Bíblia diz que derruba. A Bíblia não diz isso não. Quem teve que derrubar o gigante foi Davi. Foi ele que teve que jogar a pedra. Foi ele que teve que enfrentar. Foi ele que teve que cortar o pescoço do gigante. O gigante é o próprio
Deus. Você deve ter acorda. Você, todas as pessoas, você conhece ou não. Por que você acorda? Por causa de Deus. Quem abre as portas te dá condição para superar os obstáculos? Deus. Quem te deu uma família para você vir à existência? Deus. Quem te dá as coisas, te dá a condição de ter as coisas? Deus. É Ele, a vitória vem dele. O obstáculo que tem que superar são os dois, mas Ele está no comando, Ele está no controle. Deus não nos deixa, a nossa vitória vem dele. Por isso que nós devemos honrá-lo. É por Ele que nós vivemos, nos movemos e existimos. O apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, disse: o Senhor Deus dá a todos a respiração. Respira aí, respira, respira, aspira para a boca, respira, solta para o nariz ou vice-versa. O diafragma, o teu pulmão que está funcionando agora é por causa de Deus. Foi Deus que colocou esse funcionamento. Foi Ele que colocou. Quando você foi gerado lá, 3 células que entraram em funcionamento para formar o corpo humano, o endodermo, o mesodermo, o endodermo. Essas células formando o corpo humano, quem colocou isso em funcionamento? Deus. Foi Deus. Foi Ele que fez tudo isso. É por isso que eu não paro de glorificar, de exaltar, de adorar, de dizer que Ele é tudo na minha vida, é tudo na sua também. Se torna na vida. Aí vem o apóstolo Paulo e diz: é por Ele que nós nos movemos. Se as minhas pernas estão balançando agora, se tem sangue correndo nas minhas veias de artéria, é Deus. Se tem sangue correndo no meu cérebro, fazendo eu pensar cada palavra que eu vou falar, e a minha língua, a minha boca está falando nesse momento, os meus olhos chegando, Deus. Se o meu coração está batendo dentro do meu peito, os meus rins estão filtrando sangue, estão purificando meu corpo através do sistema urinário, Deus. Foi Ele que fez tudo isso. Por Ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Se eu tenho 44 anos de vida, por causa de Deus. Se você tem 30, 40, 10, 50, não sei. É Deus, irmãos. É Deus, é Deus. A glória vem dele. Glorifique e exalte a Ele, porque Ele merece ser louvado. Deixa eu mostrar mais alguma coisa nessa tela. Os homens passam, mas Deus continua no trono. Os homens